Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Mas antes de começar a conversar com o Gabeira, eu quero agradecer aos ouvintes no dia do nosso aniversário. Hoje a gente está completando 2 anos de programa. Estamos começando o Lauro e Gabeira número 100. Como parece que vocês aí que nos ouvem estão curtindo, a gente também. A gente começa agora a nossa jornada pelo 3º ano de vida do podcast, né, Gabeira? Exato. Para mim, aquela frase parece que foi ontem. Nesse caso aí, é exata. Parece que foi ontem, quando nós conversamos e depois veio a pandemia. Deixamos de fazer presencialmente e passamos agora a fazer à distância. Vamos ver. Agora estamos, espero, na reta final da pandemia. Ontem, aliás, São Paulo anunciou que pela primeira vez, desde o início da pandemia, não teve um morto registrado. Isso não vai continuar assim, mas é um bom indicativo. Bom sinal para o nosso 3º ano. Hoje a gente vai conversar sobre essa confusão danada que tem como centro a PEC dos precatórios, que é uma proposta de emenda à Constituição que, ao mesmo tempo em que fura o teto de gastos, vai permitir ao governo bancar o Auxílio Brasil de R$400 e que acabou se transformando numa confusão muito maior, se transformou num imbróglio que envolveu o Supremo, transbordou pelas tais emendas secretas do orçamento e, claro, extrapolou também para mais uma possível crise entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. O texto libera cerca de R$90 bilhões no orçamento do ano que vem. Dinheiro suficiente para pagar o substituto do programa Bolsa Família, reajustar auxílios previdenciários e ainda sobrariam quase R$10 bilhões para emendas dos parlamentares. Aliás, na véspera da votação em primeiro turno, o governo já garantiu a liberação de R$900 milhões para emendas do chamado orçamento secreto. E a gente também vai falar sobre esse já anunciado casamento entre o Bolsonaro e o PL, o partido comandado pelo notório Valdemar Costa Neto, um casamento que deve se consumar nos próximos dias. E para repetir a metáfora do casamento que o Bolsonaro costuma usar, o Bolsonaro, na verdade, já vivia sobre o mesmo teto que o PL e agora ele vai apenas tratar isso de papel passado. Bom, vamos começar falando, Gabeira, sobre a PEC dos precatórios. O fato é que o caldo transbordou na sexta-feira passada, quando a ministra Rosa Weber suspendeu o pagamento das emendas do orçamento secreto, que é o mecanismo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo qual ele libera aos parlamentares, sem a menor transparência, esses recursos, que tem funcionado para ele ter um poder inédito como presidente da Câmara e funcionado também para que o governo use como uma espécie de forma de gestão da base parlamentar, o que é proibido pela Constituição. E esse é o ponto fundamental, eu acho, o uso desse expediente, das emendas secretas, para gestão e formação da base parlamentar do governo, desse governo ou do que virá. Portanto, é claramente um retrocesso. É isso, você disse muito bem, é uma confusão. Então, por ser uma confusão, a gente humildemente tem que tentar, de uma certa maneira, explicar cada camada dessa confusão. A primeira delas, que está sendo discutida, por iniciativa do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, é o ritual da aprovação dessa emenda dos precatórios. O que ele fez foi, basicamente, aprovar textos que não existem, que não participaram, não fizeram parte do processo legislativo. Nem na comissão especial foi apresentado.
nesse questionamento do Rodrigo Maia, você tem duas denúncias. A primeira é de que o Arthur Lira envolveu na votação deputados que não estavam presentes, estavam no exterior. Então ele abriu esse precedente, permitindo que deputados ausentes votassem. A segunda é que ele utilizou também um mecanismo que não é correto. Ele fez uma emenda aglutinativa. Emenda aglutinativa, quando você trata de um tema, é juntar as várias partes desse tema. Todas as partes discutidas, você junta essas partes. Mas o Arthur Lira fez uma emenda criativa, porque ele trouxe um aspecto que não estava na discussão, que é a questão do Fundeb. Com isso, ele praticamente quebrou os ritos da votação aparentemente legal na Câmara dos Deputados. O segundo aspecto é o aspecto da votação dos precatórios, que é uma questão também altamente discutível, porque ela rompe com o teto de gastos, cria uma crise econômica, porque você, sobre o argumento de que vai ajudar os pobres, você, na verdade, está estimulando a inflação, está reduzindo, através também desse processo, além de estimular a inflação, aumento do preço do combustível, aumento do preço do dólar, enfim, você praticamente cria essa nova situação ao estimular a inflação, que atinge a economia e dá com a mão aos pobres e tira as outras. E mais, dentro dessa votação, um outro aspecto que é importante, apenas uma parte do dinheiro é destinada ao Auxílio Brasil, teoricamente aos pobres. A outra parte é destinada a emendas parlamentares. Enfim, eles estão colocando esse volume de dinheiro grande, tendo os pobres como álibi, como desculpa, para pegar a outra parte que sobra. Um pouco mais de 10 bilhões que vai sobrar para eles. Então, isso aí vai ser contestado no Supremo, porque você não pode quebrar o teto de gastos assim, entende? Dessa maneira, e a própria OAB já falou que vai contestar no Supremo. E também, dificilmente passa no Senado. Daí, ponto. O terceiro aspecto é a maneira como o governo garantiu e comprou essa votação, que é através desse orçamento secreto. Para Rosa Weber, esse sistema de emendas é incompatível com o regime democrático. Segundo ela, causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a grupo de parlamentares mediante distribuição arbitrária entabulada entre coalizões políticas para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais. Então, é outra irregularidade profunda, outra ilegalidade, porque o orçamento secreto ele atinge dois princípios constitucionais. Essa história que eles estão dizendo, a Rosa Weber, ao determinar a paralisação do pagamento dessas emendas, elas estão entrando na competência de outro poder, isso é uma bobagem. Ela está apenas fazendo cumprir a lei. Exato, a Constituição, lei, né? O primeiro aspecto da lei é o seguinte, você não pode ter um orçamento secreto. O orçamento tem que ter transparência, a publicidade é uma condição inequívoca para você fazer um gasto público. Desde quando você tem o direito de fazer um gasto público sem dizer como fez e o que gastou? Isso aí não existe, pô. Aí eles dizem assim, não, tá bem, então vamos fazer o seguinte, agora por diante a gente vai ser transparente. Mas o que já pagou, vamos esquecer. Também não dá. Também não dá, porque, na verdade, se tem a transparência é para todos os gastos públicos no orçamento. Você tem que ir atrás e falar, olha, onde é que você gastou isso? Como você gastou? Não é? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, você já mencionou de passagem também, que é ilegal. Desde quando o orçamento é impositivo,
você tem que distribuí-lo equitativamente entre os deputados. Se você faz um orçamento secreto e distribui só entre os seus amigos, você está também descumprindo um outro aspecto da lei. É ilegal porque é secreto e é ilegal porque favorece um grupo em detrimento de outro. E a outra questão, que vale a pena também a gente registrar, tanto o Eduardo Cunha quanto o Arthur Lira, a característica deles é a capacidade de distribuir dinheiro. O Eduardo Cunha, ele tinha um conhecimento e uma habilidade que ele envolvia também negociatas com empresas. Então ele podia, em determinadas votações, pegar uma parte do dinheiro para ele e distribuir um pouco por quem votasse naquela emenda ou naquele projeto. Esse era o centro do poder do Eduardo Cunha. O centro do poder dele sempre foi essa capacidade dele de se relacionar com grandes empresas, conseguir ali um dinheiro de caixa 2 para irrigar a base dele no Congresso e manter o poder. O Arthur Lira faz de outro modo, e acho que é o que faz através do orçamento. Do orçamento, exatamente. Mas o caminho é o mesmo. Que ele usa como se fosse dele. Exato. Né? Ambos têm uma característica, além de serem os homens que distribuem o dinheiro para se manter ali no poder, eles são extremamente ousados, que eles estão sempre no limite da lei. É preciso também ser muito ousado. Né? O Eduardo Cunha é extremamente ousado, né? E o Arthur Lira também é muito ousado, desde da Lava Jato e tal. É um homem que você sabe que está aí tá na área. Né? Tá na área. Há muito tempo que ele está na área. Então, a verdade é que esse processo todo é um processo que vai ter que ter um desfecho. Primeiro, esse orçamento secreto não pode ser secreto. Então, eu acho que o Supremo vai dizer muito claramente isso. Olha, vocês querem fazer emenda de relator? O que eu faço? O Supremo não define se é emenda de relator, se é emenda de não relator. O Supremo só define que tem que ser transparente. Exato. Não acha? Essa definição é impossível eles escaparem. E quando disserem, não, mas então só é transparente só a partir de agora, eles vão dizer, não, o dinheiro que foi gasto também até agora foi um dinheiro do orçamento público, do orçamento brasileiro. Então vocês têm que apresentar também. Então, isso vai esclarecer o quê? Isso vai esclarecer um pouco o preço de cada deputado. Não é muito interessante você saber quanto custou cada um, mas, de qualquer maneira, vai esclarecer. E mais ainda, vai criar uma certa rivalidade na base. Poxa, mas eu recebi menos. Mas eu recebi menos. Quer dizer que o voto dele vale tanto e o meu vale só isso? Então vai criar também uma série de rivalidades, de brigas internas que o estilo ou o método de orçamento secreto evitava. O governo está muito confiante que mesmo com essa confusão no Supremo, ele teria aí algo como uns 320 votos. A questão é o passo seguinte, a questão é o Senado, onde o governo não tem vida fácil e onde e teria que ter uma rapidez que eu acho que não será a rapidez que o governo precisa. Por quê? Porque a primeira parcela, a primeira mensalidade do Auxílio Brasil teria que ser paga na quarta-feira que vem, dia 17. Segunda, aliás, é feriado. Quer dizer, você tem que fechar a folha de pagamento no máximo até fim de semana, segunda-feira, mesmo feriado, segundo me contaram. Isso significaria que o Senado teria que, em tese, correr com isso e aprovar isso até sexta-feira. Me parece absolutamente impossível. Ou seja, e aí a solução do governo é o tal plano B, que ele decreta um estado de calamidade, edita uma medida provisória e tem ali um dinheiro extra do orçamento para pagar esses R$400, pelo menos até enquanto não passa a PEC dos precatórios no Senado, se é que vai passar. Enfim, você aí tem um desarranjo
na gestão do governo gigantesca, que você só mostra, no fundo, as fragilidades do governo fiscais e de fazer política dentro do Congresso para conseguir o que ele quer e conseguir, e internas também, para conseguir dinheiro no orçamento para completar os R$400, que não era para ser o dinheiro dos precatórios, que é isso que a gente, no fundo, está falando. Né? Exatamente. Eu acho que revela, em primeiro lugar, revela a incapacidade de planejamento do governo e a incapacidade de buscar os caminhos legais e corretos de você liberar o dinheiro para essa atividade tão importante que todo mundo reconhece, que é garantir essa população mais pobre o mínimo da sobrevivência. Até aí, todo mundo concorda, é preciso garantir esse dinheiro. Mas o caminho é garantir esse dinheiro. Por exemplo, se você abre mão dessas emendas de relator, você tem o dinheiro. Você mantém a Bolsa Família, acrescenta esse dinheiro à Bolsa Família, você está praticamente com o problema resolvido. Agora, por que você não mantém? Por que você não pode abrir mão dessa emenda de relator? Porque é um mecanismo através do qual o governo compra o Centrão. Exatamente. É um mecanismo através do qual o governo garante que nenhum processo de impeachment dele vai andar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que os projetos dele sejam aprovados. Em terceiro lugar, que a sua base parlamentar agora formada consiga se reeleger. Então está em jogo a reeleição do Bolsonaro, a cumplicidade do Congresso com o que ele faz e também a reeleição de uma base simpática a ele, que é o Centrão, que vai ser simpática a um governo que ganhar também. Isso não tem dúvida, não é? Podemos até entrar no outro tema que é o tema da entrada do presidente no PL, porque é isso, entende? O PL, por exemplo, está sendo escolhido rapidamente pelo presidente, também para evitar que o PL apoie o adversário, apoie o PT. Já estamos no nosso segundo tema. Eu vou começar aqui falando exatamente nesse ponto. Ontem foi já anunciado que esse enlace entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que eu acho, para continuar com essa metáfora, foram feitos um para o outro, mas o ponto é exatamente esse que você falou. Eu ontem conversei com 2 auxiliares muito próximos ao presidente para tentar, quer dizer, na verdade a pergunta que eu fiz foi a mais óbvia possível, mais básica, que era o seguinte: por que ele se decidiu pelo PL e não pelo PP, por exemplo, que tem até uma estrutura maior e tal? Quer dizer, como ele ficou entre os 2 partidos, entre o PP do Ciro Nogueira e o PL do Valdemar, o que foi definidor para o Bolsonaro? E aí, a resposta dos 2 foi a mesma, foi o seguinte: se o Bolsonaro não escolhesse o Valdemar, não escolhesse o PL, a gente dava como certo que lá por abril, maio, o PL, o Valdemar, abandonava o governo e partia de malas prontas para a candidatura favorita, que em tese, vista de hoje, é a do Lula. Então, foi uma forma de segurar o Valdemar com a gente na aliança do ano que vem. Com o PP, a gente não tinha esse risco e tal. Quer dizer, até porque o PP, se for o caso, se o Lula vencer, ele vai aderir ao Lula em janeiro de 23. Né? Só vai esperar um pouquinho mais. Mas, enfim... O próprio Ciro Nogueira. A gente tem essa situação escandalosa, que é a decisão de o presidente da República ir para um partido apenas pelo medo dele aderir ao partido adversário do oponente dele nas eleições. É essa a peça que move fundamentalmente a escolha do Bolsonaro. Exatamente. E o perigo que isso representa, né? Eu me lembro do Mensalão. Você sabe que o Valdemar Costa Neto foi preso, né? Sim. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-deputado Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, a cumprir pena em prisão domiciliar. No julgamento do Mensalão do PT, Valdemar foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E eu me lembro do Mensalão, a ex-mulher dele, chamada Cristina,
Isso. Ela foi fazer um depoimento para nós Maria lá. Cristina Caldeira. Maria Cristina. Mendes Caldeira. Isso. Isa Mendes Caldeira, que inclusive queria ser candidata a deputada no momento e tal. E ela foi fazer um depoimento na Câmara dos Deputados. O que ela contou do Valdemar Costa Neto realmente é de estarrecer. Ela disse o seguinte: olha, o Valdemar Costa Neto, ele vai a um cassino, eu já estive com ele no cassino depois do nosso casamento, ele perdia $300 mil por noite, ele jogava $300 mil num cassino. Por aí você vê o quanto de dinheiro que ele movia. Pela verticalização, muitos políticos do PL tinham se prejudicado. Então, que o Delúbio tinha combinado com ele que ia dar uma ajuda de custo para esses políticos. E que o PT não estava cumprindo com o dinheiro que ele tinha que dar. Isso foi dito pelo Valdemar. Que no ranking nacional dos caras que ganham e gastam dinheiro, ele é praticamente um dos maiores. Imagina se ele perde 300 mil numa noite num cassino, o modo que ele no dia seguinte de manhã vai começar a recuperar esse dinheiro, né? Exato. Então você vê, por exemplo, qual é a situação. Quer dizer, o governo Bolsonaro está entrando no partido dirigido, eu diria mais do que dirigido, entende? Praticamente dominado por um homem que é, digamos assim, em termos quantitativos, um dos maiores corruptos do Brasil, talvez um dos primeiros da lista. Entende? Se você contar a corrupção também, pelo volume de dinheiro, você tem a corrupção do cara que leva ali R$2 mil, tem outro que leva 20, outro leva 30, mas esse é um cara que movia, segundo a ex-mulher, né, Maria Cristina, ele movia $300 mil por noite. Pô. Eu não creio que ela estivesse mentindo, que ela pudesse mentir a respeito disso, entende? Ele jamais se pronunciou sobre os depoimentos. Ela foi à Câmara dos Deputados depois, sobre juramento e tal. E quando você vê o presidente da República se associando ou entrando no partido cujo praticamente o dono é o Valdemar Costa Neto, você pode inferir o que vai acontecer com as contas públicas no Brasil. Entende? Que já tem esse precedente com a entrada do Lira, porque o Lira, quando entrou, essa história do orçamento secreto já vem ajudando o Lira há algum tempo. O orçamento secreto já moveu 17 bilhões, entende? O Lira, quando o PP entrou, o PP já puxou para ele esse orçamento secreto. Não quer dizer que ele não dê para o PL, que não dê para as outras figuras que estão ali. Mas quem gere, quem distribui e tem nas mãos esse dinheiro é o partido do Arthur Lira. Entende? Então, esse partido já tem a sua cota. Agora vai entrar o outro, que é tão voraz quanto ele, tendo como trunfo o fato de ter filiado o presidente da República. Por aí você vê o que pode acontecer, o que é previsível nesse campo da corrupção no Brasil, entende? Que o Bolsonaro se elegeu dizendo que não, né? Os bolsominions que o defendem de qualquer maneira vão dizer que não, que ele tem razão, que é importante que ele faça esses acordos e tal. Mas a verdade é a seguinte, entende? Que há um retrocesso violento, entende? Um retrocesso aos métodos mais brutais de corrupção. Não tem aquela característica de pegar uma empresa pública, entende? Específica só, mas tem a característica de ter para si uma fração do orçamento, 17 bilhões, que é realmente uma coisa fantástica, não acha? Aliás, Gabeira, nas redes sociais bolsonaristas, é comum chamar o Lula de ex-presidiário. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, adora usar essa expressão. Bom, só que agora, com a filiação do Bolsonaro no partido
de um ex-presidiário também, que é o Valdemar. Eu acho que esse tema, pelo menos em relação aos dois partidos principais ali, ele vai ser um tema tabu na campanha, falar de ex-presidiário, né? A gente vai ter uma campanha. Parece que o próprio Carlos Bolsonaro teria já desmanchado alguns comentários que ele fez sobre o Valdemar Costa Neto, né? Já fez isso. Exato. Já apagou Costa os Neto posts. Passa a ser reabilitado pelo bolsonarismo e passa a ser um líder respeitável dentro dessa coalizão que combate a corrupção no Brasil. Esses caras não têm limite, não tem limite no sentido de pegar o dinheiro, pois eles não têm limite no cinismo, entende? Eles não se importam exatamente com as grandes contradições. O próprio Bolsonaro também não, ele agora já aderiu, ele tem dito, eu sempre fui do Centrão. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB. O PP lá atrás foi extinto. Depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Eu sou tipicamente, eu concordo com ele. Nós estivemos juntos tanto tempo, ele sempre foi um cara do Centrão. Ele sempre votou nos candidatos do baixo clero, entende? Ele sempre estava ali esperando melhorias na sua própria condição, entende? Sempre foi um deputado voltado para essas características que marcam o chamado baixo clero, entende? Melhores condições, mais dinheiro no gabinete, enfim, todas essas coisas que são fundamentais para o esquema dele também. Então, para mim, na verdade, eles foram feitos um para o outro, o Bolsonaro para o Valdemar Costa Neto, mas eu acho que o Valdemar Costa Neto é mais experiente. Ele leva mais anos de esquina, entende? E tem uma capacidade maior de movimentar. O Bolsonaro ainda é aquele cara que se baseou sempre, e com a família, se baseou sempre no dinheirinho das rachadinhas. Exato. Entende? O Valdemar Costa Neto, não. Ele quer grandes somas. É diferente. Um atua, um é da primeira divisão, o outro é da segunda, entende? Então vamos ver como é que as coisas vão se passar. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a nossa 100ª edição. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN, às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Tchau, até lá e parabéns aos nossos ouvintes pela paciência de 2 anos conosco. É isso, vamos lá!